Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso Programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui da cidade de Anápolis. Olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre a educação. E conosco já está aqui nos nossos estúdios, na nossa sala de estar aqui do nosso programa, a professora Márcia Abdala, que é presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino. Mas antes de a gente começar esse bate-papo com a professora, quero fazer o agradecimento para a turma aqui que nos apoia para a gente continuar aqui no ar levando essas edições dos programas para você, tá bom? Olha, o agradecimento para Omega do Balão, Rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade, o endereço certo para presentear quem você ama, hein? Aproveite esse mês de junho e parabenize, né, o seu amado ou sua amada com uma joia, óculos solares, armações, enfim. Tem várias opções de presentes. A BM Comunicação Integrada, agência de comunicação que produz este programa, precisando de assessoria de imprensa, marketing digital. O WhatsApp é o 991057392. 991057392. Paula Castro, Clínica de Estética e Beleza, precisando de agendamento aí para ficar bonita e bonita para você e toda a sua família? 3943-4545. Gente, agendamento de segunda a segunda, viu? Inclusive aos domingos e feriados. Royal Boutique, um abraço aí para o meu amigo Edivan, que nos veste aqui para podermos apresentar o programa Em Pauta para você. Royal Boutique, que fica ali no bairro de Lourdes, na Avenida Brasil. E claro, para a gente adoçar sempre aí as nossas conversas, enfim, qualquer ocasião, tem que ter balas de coco Dona Neuza, as balas que derretem na boca. As encomendas são pelo WhatsApp no 99674-9282. Bom, vamos então falar sobre educação em pauta aqui dentro do nosso programa. Professora Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Sempre muito bom estar falando com você, falando com o público e falando desse assunto tão importante que é a educação aqui no município de Anápolis. Bom, professora Márcia Abdala, que o SINPIMA realiza, na verdade, chega, né, uma data emblemática, né? 15 anos de existência. Não é mole não, né, para chegar numa fase dessa, porque realmente tem muita história para contar, né, professora? Sim, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, o SINPIMA, é um sindicato que já começou desde os seus primeiros dias, em 2003, já com uma força, uma vitalidade muito grande, com muita luta, e essa luta persiste até hoje. E certamente vai continuar por muitos e muitos anos aí, porque a nossa categoria merece um sindicato forte, um sindicato atuante, que tem sempre esse olhar diferenciado, esse olhar para que os direitos dos professores, para que os professores tenham condições dignas de trabalho, de remuneração, para que nós tenhamos uma educação de qualidade, a gente precisa começar com a valorização. A senhora está desde a fundação do sindicato, professora? Eu sou filiada, fundadora do sindicato, em 2003. Já estive em algumas funções dentro da diretoria, em várias funções dentro da diretoria, e hoje estou presidente do Sindicato dos Professores, reeleita, né, nessa última semana, recentemente. O mandato essa gestão termina dia 20 e inicia a próxima gestão. Olha que bacana, já desde os primórdios, né, do sindicato, ainda quando nem existia a legislação direitinho do sindicato, a senhora já estava lá junto com outras mulheres guerreiras essas do sindicato, né, professor? E a gente costuma dizer que a turma da educação aqui da rede é bem Caxias mesmo, né? Ainda mais Sindicato dos Professores, que tem aí uma quantidade expressiva, significativa de mulheres, ainda é uma profissão que tem o maior número feminina, né, de mulheres presentes, e na diretoria do SINPIMA isso também acontece, né? Então nós somos mulheres guerreiras, sempre. Bom, professor, quais têm sido, assim, já que a gente está falando sobre mulheres fortes, né? Claro, a gente já lembra de lutas, né, que todo sindicato precisa passar, afinal de contas precisa de representar uma categoria, as melhorias para aquela categoria, né? Quais têm sido as lutas mais frequentes do SINPIMA para os professores da rede municipal? Bom,
No início, em 2003, quando começamos, nós tínhamos uma situação muito precária. As nossas reivindicações iniciais, à época, eram a reposição de 104%. Nós tínhamos mais de 8 anos sem reposição, sem sindicato, sem representatividade. Então, ao longo desse período, nós fomos alcançando algumas conquistas. Num primeiro momento, o sindicato ele ainda não estava nem mesmo... de certa forma, vamos dizer, registrado, com documentação no Ministério do Trabalho e tudo mais. Naquele momento, na primeira reposição salarial que nós tivemos, foi 25% para os professores P2, P3, P4, P5 e 27% para o professor P1. Então, foi uma das nossas primeiras vitórias, grandes vitórias, foi essa. E depois disso, vieram muitas outras. Uma luta também nossa foi a questão da aprovação do Estatuto e Plano de Carreira, que nós conseguimos em 2009. A eleição para gestores. Nós tínhamos aí um período em que os gestores das unidades escolares, eles eram indicados por vereadores, pelos prefeitos, né? E nós tivemos aí essa vitória que foi a conquista das eleições nas unidades escolares. Realmente a cara que a comunidade escolar escolhe mesmo, né, professora? Exatamente. Essa foi uma bandeira que o sindicato levantou e fomos vitoriosos. Olha que bacana. Bom, mas o maior desenvolvimento, a maior luta realmente sempre é com relação à reposição salarial também, né, professor? Bom, a reposição salarial, ela sempre, em qualquer época, ela é sempre um assunto que mexe com todo mundo, porque envolve todos os profissionais, né? Contempla todos os profissionais. Então, nós temos situações de progressões horizontais de titularidade, de licenças, mas a questão da reposição salarial, ela contempla todos. Então, é um assunto que mexe com os ânimos e que mobiliza toda uma categoria sempre que o assunto é reposição salarial. Bom, falando de mobilização, dessa questão, a maior, assim, mais recente, né, mobilização que o Simpma fez, junto com outros sindicatos também, mas a força do Simpma é maior com relação à greve, né? Começou com um momento de paralisação aqui nesse ano, mas o único sindicato que realmente, digamos assim, peitou literalmente essa iniciativa foi o Simpma com relação à greve, que durou uma semana e que movimentou bem a cidade, né, professores? Conta um pouquinho para os nossos assinantes. Bom, nós tivemos uma primeira paralisação no dia 26, foi uma paralisação conjunta com o pessoal do administrativo, né, com o Sind Anápolis, com o Sind Saúde, e posteriormente, na semana seguinte, nós fizemos uma assembleia para estar deliberando pela paralisação, pela greve, e foi deliberada essa greve. Então, a greve iniciou dia 7 de maio. Nós tivemos aí uma agenda de luta diária nesses 5 dias em que durou a greve, com manifestações na prefeitura, na Praça do Bom Jesus, com a carreata. Então, nós percorremos as avenidas da cidade, fomos até a Jaiara, então mostrando para a comunidade escolar, para toda a sociedade anapolina, o motivo de que nós estávamos parando. Não era só a questão dos 3,75% da reposição, que ainda estamos lutando por ele, mas que tínhamos também outras causas em questão. A questão da segurança nas unidades escolares. Nós passamos por situações de unidades serem assaltadas mais de 5 vezes por mês. Então, nós tínhamos, também, né? É uma situação que ainda não está resolvida, nós estamos caminhando também, acompanhando. Estivemos com o secretário de Educação recentemente, ele vai fazer um projeto piloto com 13 unidades escolares, para o lado ali da região norte, da Jaiara, para estar viabilizando, vendo a possibilidade de estar implantando de forma integral em todas as unidades escolares esse monitoramento, para assegurar essa segurança nas unidades. Nós tínhamos também a questão das progressões horizontais, progressões verticais, titularidades. Naquele momento a gente costumava dizer assim, o nosso estatuto só estava vigorando a questão dos deveres, né? O estatuto era um estatuto de dever, só o que o professor tinha para cumprir, porque os seus direitos não estavam sendo cumpridos. Então, nós conseguimos ali, com
aquele movimento da greve, que as titularidades fossem assinadas e continuarão sendo assinadas. Aliás, elas não foram assinadas ainda, será assinada agora dia 1º de julho. Então, cumprindo o que está no Estatuto. As progressões horizontais, que é as mudanças de letras, que também não estavam sendo assinadas, ela foi assinada e continuará sendo. Nós vamos estar ali cobrando, monitorando o cumprimento. As progressões, nós temos aí uma situação que foi levantada, que é a questão do índice prudencial, que à época o índice estava em 54,04%. E nós precisávamos que fosse aumentado o número de vagas. Como esse índice está acima do limite, não é possível agora, da mesma forma que a reposição salarial não é possível enquanto esse índice não baixar. Nós tivemos a prestação de contas, dia 29, né? Exatamente, o índice caiu um pouco, baixou para 52,61%. O valor pretendido para que possamos alcançar os nossos objetivos quanto a esses itens colocados, abaixo de 51,3%. Nós fizemos um questionamento junto à administração pública da quantidade de comissionados que tem na prefeitura. Então, a gente precisa estar acompanhando e vendo se realmente essas pessoas, elas estão trabalhando, se elas fazem jus ao cargo e à remuneração que recebem, para que a gente possa, com essa ação e com outras ações que a Prefeitura colocou, que estaria fazendo, baixando esse índice para que nós possamos ter a reposição salarial que todos estão ansiosos para receber, antes de fechar aí o 2018, porque janeiro já começa um novo índice, é outra database e é outra negociação. Então, a gente gostaria, o quanto antes, finalizar, justamente para ter essa folga, porque janeiro está aí, né? Passando. E falando nessa questão do limite prudencial, é outro questionamento também para ver se a administração tem feito ou tomado medidas para que esse índice também abaixe, né? Porque só dar essa desculpa, por causa do limite, o ano passa também, né, professora? Exatamente. Uma das funções do sindicato é justamente estar cobrando. Nós precisamos de ações efetivas que surta, né? Efeitos, né? Não dá para ficar com essa justificativa de forma indefinida. Então, precisamos de respostas rápidas, porque legislação tem que ser cumprida, mas não só a legislação do índice prudencial, a legislação que trata da questão da valorização do profissional também precisa ser cumprida. A lei do piso também precisa ser cumprida. Professor, a avaliação dessa greve, mesmo não tendo conseguido, né, o restante do percentual da database, né, com relação ao aumento, né, dos professores a nível nacional, né, mas foi positiva, porque, como a senhora explicou aqui para a gente, para os nossos assinantes, a pauta foi extensa, né? Porque às vezes a maioria da população pensa que era só com relação ao aumento do salário, e que, na verdade, se demonstrou que não era, né? Exatamente. Avalio como positiva, sim. Nós temos esses 2 pontos pendentes, que é o restante, os 3,75% da reposição, e o aumento quantitativo de vagas. Esse depende do índice. Então, nós estamos de olho, estamos cobrando e estamos exigindo que esse índice, que seja feita medidas para que esse índice baixe, para que possamos alcançar esses objetivos e fechar a nossa pauta de reivindicação da greve de forma satisfatória. Bom, ainda falando sobre essas questões financeiras, agora a estimativa é que a administração realize no final agora do mês de julho, para as comemorações do aniversário da cidade, um evento festivo, né, de festa junina, denominada Raiana. E a gente sabe que o sindicato se posicionou contra, né, se questionando o valor que vai ser gasto com esse evento, né, mais de R$1 milhão provenientes do Tesouro Municipal. É isso mesmo? O sindicato deu uma cutucada, digamos assim, nessa questão, afinal de contas, é um investimento que está sendo utilizado com o Tesouro Municipal e, em contrapartida, a administração diz que não tem dinheiro para realizar outras coisas, muito menos nem para dar o aumento para os professores. A gente vê aí os 2 lados da moeda, né? As prioridades. Nos discursos, os políticos, os governantes se dizem favoráveis às questões da educação, às questões da saúde, mas na ação, na efetividade, a prioridade é fazer shows caríssimos, com valores exorbitantes. A gente acredita, sim, que
A cultura tem que chegar à cidade, mas tem que ser revisto, sim, esses valores. As pessoas que são chamadas, isso causa, para quem está assistindo, para nós que passamos aí uma semana de greve, temos aí reposições ainda a fazer, né, que é a penalidade da greve, que é a questão da reposição das aulas, e de repente você vê que tem dinheiro sobrando para gastar 100 mil, 200 mil com um cantor, com outro cantor. Fica essa dúvida, né? Qual é a prioridade dessa gestão? É educação? É saúde? Ou é essa cultura de pão e circo, como nós colocamos na matéria publicada no nosso site? Bom, professora, com relação à eleição, a senhora que está desde o início da fundação do sindicato, como nós colocamos, mas apesar de estar desde o início, agora a senhora que chega à segundo mandato. Como é que tem sido, como é que foi primeiramente esse processo eleitoral, com disputas de 2 chapas, como é que foi visitar as unidades, a recepção e, claro, né, o resultado positivo e feliz dessa eleição, né, do sindicato? Sim, apesar de estar no sindicato desde o início, cada dia é um dia novo. A gente nunca vive a mesma situação de forma repetida. Então, cada dia é um novo aprendizado. Então, a gente tem muito, já aprendeu bastante, tem muito a aprender. E à frente do sindicato a experiência é outra ainda, né, professora? Exatamente. O fato de ter havido 2 chapas foi uma situação diferente que nós vivenciamos pela primeira vez, muito positiva. Na medida que você disponibiliza com 2 chapas concorrentes, a oportunidade para que o professor possa avaliar, né, as 2 chapas, possam avaliar a composição dessas chapas, as propostas. De certa forma, a nossa luta, que como nós já estamos no sindicato já há algum tempo, então a gente já tem essa expectativa, já tem algo a oferecer e saímos aí vitoriosos. Quero mais uma vez agradecer aos professores que votaram na chapa 1, Muitas Vozes, Uma Só Luta, e dizer que nós vamos continuar. A luta sindical, ela é constante, ela é diária, as reivindicações, elas nunca terminam, os problemas muito menos. Nós estamos aí dispostos já a continuar a dar continuidade nessa luta, e o sindicato está de portas abertas para atender o professor. É a segunda casa do professor, onde o professor pode ir, não apenas quando está com problemas para serem solucionados, mas que ele se sinta à vontade para visitar o sindicato, para conhecer o sindicato e vir para essa sua segunda casa, para fortalecer mais essa entidade, que é uma entidade de luta, ainda mais diante, né, de momentos tão ímpares que temos passado aí, não apenas a nível municipal, mas também nacional também, com reforma da Previdência em questão aí, reforma trabalhista que já foi aprovada e tantas outras tentativas de retiradas de direitos. Então temos que fortalecer, todos os trabalhadores têm que fortalecer o seu sindicato. E eu chamo o professor da rede municipal que venha para dentro do sindicato fortalecer a sua entidade representativa. Ser eleita com mais de 60% dos votos demonstra que a turma, né, os sindicalizados, os professores sindicalizados, têm gostado do projeto da senhora, né? Afinal de contas, já aqui, né, digamos assim, está no caminho certo, né, professor, para a reeleição, né? Bom, estamos no caminho certo e esse caminho ele é trilhado justamente com o acompanhamento, com o apoio, com os direcionamentos que esses professores vão nos dando. Eu sou professora de sala de aula, tenho essa vivência diária, não sou apenas presidente de sindicato, mas as vivências elas são ímpares, dentro de uma unidade, dentro de outra, e eles vão trazendo essas contribuições, esses questionamentos, e a gente vai conduzindo da melhor forma possível com o apoio de todos os professores e da nossa diretoria também, que é muito importante para a execução desse trabalho. Bom, professora, finalizando esse mandato e começando um novo, quais são os novos projetos? O que vocês têm em mente aí já para os próximos 3 anos à frente do SINPEMA? Bom, a luta, como eu disse, ela é constante. Então, nós estamos numa situação de estar lutando agora, não simplesmente para avançarmos, principalmente para que nós não retrocedamos nas conquistas que nós já tivemos.
Então, nós temos aí a questão do ISA. Em 2017, nós tivemos um embate aí com a possibilidade de majoração da alíquota do ISA de 11% para 14%. Então, todos os sindicatos foram para cima, rejeitamos essa possibilidade e, felizmente, a prefeitura retrocedeu, voltou atrás nessa proposta e manteve os 11%. Então, é um leão a cada dia. Então, à medida que esses leões vão acontecendo, vão chegando, a gente vai combatendo, porque essa é a nossa finalidade, esse é o nosso intuito, tá? Defendendo os professores nas questões coletivas, né, do direito coletivo, nos direitos individuais, para que o professor tenha a tranquilidade de trabalhar bem e promover uma educação de qualidade. Outro trabalho também interessante, penso que no próximo mandato a senhora também vai intensificar com relação ao Fórum Municipal de Educação, para ser desenvolvido aqui na cidade, professora? Ah, sim. É um questionamento que a gente já fez algumas vezes para o prefeito, para o secretário. Agora ele está tomando forma. O sindicato já foi oficializado para estar indicando novamente os membros, reafirmando os membros que comporão esse conselho, o fórum. Então, a gente já vai estar enviando esse ofício para a gente marcar, né, junto ao secretário de Educação, já marcar esse primeiro encontro para dar continuidade a essa discussão. Lembrando que o Fórum Municipal de Educação, ele trata não apenas das questões da rede municipal, mas a educação como um todo, que vai desde das unidades públicas, seja municipal, estadual, particulares, educação infantil, as universidades também, que são formadoras de professores, toda, né? A educação como um todo. Então, não é um fórum da rede, é um fórum do município de Anápolis. Muito bacana. Professora Márcia Abdala, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino, quero agradecer a sua presença e ter disponibilizado um pouquinho da sua agenda aí para conversar com os nossos assinantes e falar, né, sobre a educação da rede municipal e, claro, o pessoal conhecer o SINPMA aqui na cidade de Anápolis. Eu agradeço a oportunidade e sempre que possível, estarei aqui conversando nesse papo agradável, falando sobre educação, um assunto tão importante. Precisamos falar mais sobre educação, né, professora? Sempre. Bom, com a professora Márcia Abdala, a gente encerra a edição de hoje, agradecendo a sua audiência qualificada e contando com ela na próxima edição. Até lá. Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa em Pauta, a sua revista eletrônica semanal.